Professor, tudo certo. Oi. Tá, vamos iniciar a certo. gravação de novo e retomar daquele ponto que nós tínhamos parado. Tá? Só confirma para mim se vocês enxergam o slide que tem a questão 5 e 6. Aham, tranquilo, senhor. Tá. Mudei o slide. Mudou também aí? Mudou, mudou. Ok. Então, aqui, né, questão 5 e 6. Mas é uma questão mais de mostrar como é que se constrói, né, a estrutura desses alenos e dos cumulenos, né, que são sistemas que têm ligações duplas contíguas, 2, 3 ou mais. Então, propadieno, butatrieno e assim por diante. Tá? Então, o primeiro mais simples é o propadieno. Tu tem duas ligações duplas e elas são contíguas aqui. O outro, tu tem três ligações duplas. Na verdade, o exercício é para que você reconheça o seguinte, ó. Este carbono aqui ele é híbrido sp. No butatrieno, tu tem dois carbonos sp. E aí lembrar, né? Um carbono sp, ele tem um orbital num plano, um orbital p num plano, tá? Num plano. E o outro orbital p está no outro plano. Quer dizer, se isto aqui representa o eixo imaginário, um eixo y, este aqui representa o eixo, digamos, z. Então, espacialmente, o ângulo de ligação entre o orbital, nós estamos chamando aqui de orbital, localizado no eixo z e localizado no eixo y, este ângulo aqui vale 90 graus. Tá? O que quer dizer isso? Que no aleno mais simples, aqui no sistema com 3 carbonos, quando você desenha corretamente o aleno, tu vai ter que levar em conta isso aqui. Ó. Este carbono do centro, ele tem uma ligação π que usa o eixo Z, por exemplo. Então, e aqui do lado direito, a outra ligação π vai usar o eixo Y. E a consequência é que, se ele usa o eixo Y, os dois hidrogênios estão no plano do quadro. E no lado esquerdo, se ele está usando o eixo Z, os dois hidrogênios estão no plano perpendicular. Isso aqui é fundamental compreender. Ó, tá? Que é esse desenho aqui. Então, se você, porventura, está olhando a molécula com esta perspectiva, o que tu enxerga? Tu vai enxergar o carbono, tá? Chamar de carbono 1 e carbono 3. Tu enxerga o carbono 1 com os dois hidrogênios na direção horizontal. Tá? E o carbono 3 está escondido. Né? Ele está escondido. Mas você enxerga para cima os dois hidrogênios. Ó. Então, é isso que é fundamental compreender. Ó. E aqui está o ângulo de 90 graus que eu mencionei. Tá? Porque tem apenas um único carbono sp. Quando você passa para um sistema que tem dois carbonos sp, o que vai acontecer? Você vai inverter aqui e, de novo, você vai colocar no mesmo plano este. Então, para estes casos aqui, a descrição da molécula ela é essa aqui, ó, correta, né? Então, com o número de ligações duplas, se ela for par, tu tem uma forma. Se ela for ímpar, tu tem a outra forma. Aqui. Então, com número de ligações duplas ímpares, os dois hidrogênios nos extremos estão no mesmo plano. Tá? Por quê? Porque, vamos lá, ó, aqui tu tem uma ligação que é isso aqui. Ó, faz isto aqui e você faz isso aqui. Ok, então, esta ligação π foi feita aqui. Muito bem. Agora, este carbono aqui faz uma segunda ligação com este carbono. E essa segunda ligação está aqui, ó, né? Está aqui. Então, vamos preencher aqui, vamos preencher aqui. Então, essa ligação π é essa aqui, ó. Ok?
esta aqui. Mas o mesmo carbono forma uma outra ligação π agora aqui à nossa direita. Então, para formar essa ligação π, o carbono aqui vai utilizar o orbital, ó, olha só, aqui é essa aqui, fechou, tá, fechou. Este aqui no eixo Y está aqui. Então, para este carbono, que tem um híbrido sp, resta a ele usar, então, este orbital, que está no eixo Z, interagindo com o orbital que está também no eixo Z. Aqui. E aí, por esta razão, então, aqui, ó, essa ligação aqui é para trás, essa ligação aqui é para frente. Essa ligação aqui é para trás, essa ligação aqui é para frente. Então, essa ligação aqui se aproxima do observador e essa que se afasta. Então, notem que o hidrogênio que se afasta aqui, ele está aqui. O hidrogênio que se aproxima neste ponto também está aqui. Então, se você faz uma leitura, uma visualização da molécula da direita para a esquerda, que tu enxerga. Vamos marcar aqui, ó, hidrogênios número 1, 1 e 1. 1, 2, 3, 4. Hidrogênio 4 e 4. Então, tu tem um carbono 1, que tem o hidrogênio 1 e o hidrogênio 1. Tá? Então, isso é o carbono 1. Atrás dele tem o carbono 2, carbono 3, carbono 4. Lá no carbono 4, enxerga o hidrogênio 4, com o hidrogênio 4 na forma eclipsada. Então, aqui tu tem um diedral de 0 grau e aqui tem um diedral de 90 graus. Então, não tem jeito, ó. O propadieno, o pentatetraeno serão idênticos em termos de disposição dos átomos, tá, de hidrogênio. Enquanto que o butatrieno e o hexapentaeno serão com os hidrogênios num ângulo de 0 grau. Ok? Certo? Opa! Na sexta questão, classificar como solvente polar apolar, prótica e aprótica. Então, os solventes polares são aqueles que têm um residual de polarização, então tu tem um momento de dipolo, né? Um momento dipolar diferente de zero. Né? É diferente de zero. Então, o Mi deverá ser diferente de zero. E um solvente polar prótico é aquele que consegue estabelecer as ligações de hidrogênio. E um solvente polar aprótico, ele não tem a possibilidade de apresentar ligações de hidrogênio. Tá? Então, é mais para você aprender a desenhar as fórmulas. DMSO, dimetilsulfóxido. Ó, dimetilsulfóxido. Um solvente, né, polar. Então, solvente polar aprótico. Ele não tem, ele não apresenta isso aqui, ó, né? O hidrogênio ligado ao oxigênio. Ele não apresenta o hidrogênio ligado ao nitrogênio. Então, se ele não tem hidrogênios ligados a nitrogênio e oxigênio, se chama de solvente polar aprótico. E aí, então, ele vai ter, na verdade, uma carga negativa. Por isso que esses solventes aqui são excepcionais para cátions. Né? São os solventes usados para solubilizar cátions. Então, DMSO, solvente polar aprótico. DMF, C, dupla, O, N, dois grupos metil, dimetilformamida, ó, dimetilformamida. De novo, né? É um solvente polar um solvente polar aprótico. Ele não tem na sua estrutura a ligação OH ou NH. Então, ele não consegue formar interações intermoleculares através das pontes de hidrogênio. 2,2-trifluorometiletanol. Então, aqui é o etanol, né, CH2,
2OH, ligado a ele o grupo CF3. Então, é um solvente polar, porque tem a polaridade aqui no grupo CF3 e a polaridade no grupo OH. Então, tu tem um solvente polar e ele executa aqui as ligações de hidrogênio. Então, solvente polar prótico, ok? Ácido acético. Esse é famoso. Ácido acético. É o etanóico. Né? Então, é um solvente polar. Estão aqui os dipolos, clássico, né? E aqui está a ligação de hidrogênio. Né? Solvente polar prótico. Ciclohexano. Aí, tranquilo. Ciclohexano. Ó. Ele é um solvente apolar, né? Então, ele é um solvente apolar, aprótico. Não tem a possibilidade de formar ligações de hidrogênio. Tetraclorometano. Tetraclorometano. Cl, 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 Cl. Então, ele é um solvente, de novo, apolar e aprótico. Ok? Posso seguir? Sim, senhor. Ok, aí fechamos a questão 5, a lista 5, passando para questões que eu coloquei aqui como importante para serem discutidas. Assinale a alternativa que apresenta ligação mais polar, mais CH, NH ou OH. Simplesmente você vai conferir o seguinte, ó, é a diferença de eletronegatividade. O carbono é 2,5, o nitrogênio é 3, a eletronegatividade, tá? E o oxigênio 3,5. Então, tu tem um elemento carbono ligado ao hidrogênio. Tu tem um elemento oxigênio ligado ao H. Esse aqui é 2,1 e aqui é 2,5. Esse aqui é 3,5 e 2,1. Então, a maior polaridade está na ligação OH. Ok? Então, a mais polar é esta aqui. Aqui é 2, tá? Aqui é 2. Assinale a alternativa que mostra a conformação em cavalete com a correta localização da ligação de hidrogênio. Aqui é o fluoretanol. CH2, CH2, um OH de um lado, né? E um átomo de flúor de outro. Vejam que esta representação ela não diz nada para nós, né? Ela é completamente equivocada. Então, de preferência, não façam esse tipo de desenho. Né? O que eu sugiro? Ó, tu vai escrever assim, ó, OH, tá? E o átomo de flúor aqui. Daí, claro, tu tem que ter os hidrogênios no carbono ligado ao oxigênio, no carbono ligado ao átomo de flúor. Né? Então, a partir daqui, tu descreve a forma cavalete. Então, o que é a forma cavalete? Você faz isso aqui, ó. A forma cavalete. Ó. E aí, muito cuidado quando desenhar a forma cavalete. Tá? Esta representação, ela é a forma, digamos, anti, quando tu tem o substituinte nesta posição e nesta aqui. Ó. Então, tu tem um ângulo diedral de 180 graus. Então, nela você vai colocar todos os grupos. Então, você pode reescrever a estrutura e pensar agora em desenhar de maneira correta as ligações de hidrogênio da hidroxila com o flúor. Então, assim, ó, se você colocar o OH aqui, por exemplo, se colocar o OH aqui, então o delta mais, aqui é hidrogênio, e agora é o seguinte, ó, se o flúor estiver aqui,
tu tem uma relação entre a hidroxila, ó, o flúor pode ser aqui, porque essa ligação aqui ela pode girar livremente. Ó. Então, percebam que a relação espacial entre o flúor e essa ligação aqui é um diedral de 60 graus. Né? Então, nos parece, né, ó, aqui em relação a isso aqui, ó, né, a essa ligação, o que foi feito aqui? Ó, foi girado. Ó. Se gira e põe o hidrogênio para cá. Então, quando você faz este movimento, o hidrogênio fica afastado do flúor. Quando faz esta rotação, o hidrogênio delta mais se aproxima do flúor. Tá? Então, esta é a resposta correta. Ok? Então, assim nós teríamos aqui um desenho na qual o átomo de flúor ele está nesta posição, o hidrogênio está aqui, e vejam que o oxigênio, quando ele tem o hidrogênio à nossa direita, ele coloca os dois pares de elétrons aqui. Isso aqui é carga negativa. O átomo de flúor é carga negativa. Então, este arranjo aqui, ó, tá? Em que o diedral aqui é de 60 graus, esse facilita a interação eletrostática entre o hidrogênio e o átomo de flúor. Isso estabiliza. Tá? Este arranjo particular é chamado de arranjo Gauss. Tá? Por que Gauss? Olha aqui. Gauss é por causa disso aqui. Ó. Eu estou olhando o carbono que tem a hidroxila, os dois hidrogênios aqui, os dois Hs aqui, e lá atrás eu tenho dois hidrogênios, um para cima e o outro à esquerda, e o átomo de flúor aqui, ó. Então, F delta menos, H delta mais. Então, é exatamente isso que estabiliza este arranjo. E este arranjo, em particular, leva o nome de Gauss. Quando o diedral, então o diedral aqui, ó, este diedro, este ângulo aqui, é de 60 graus. Então ele é chamado de arranjo Gauss. Ok? Certo? Próximo. Assinale a conformação que melhor descreve a interação ácido-base através de ligações de hidrogênio. É A, B e C. Tá? Então, no B. Ó, B. Assinale a conformação que melhor descreve a interação ácido-base. Eu tenho aqui o grupo OH com o hidrogênio delta mais e uma amina com o nitrogênio orientando os seus hidrogênios de tal maneira que eles se afastam do hidrogênio aqui. Então, o par de elétrons aqui, ele está orientado em relação ao hidrogênio. E o par de elétrons tem uma densidade de carga negativa. Negativa. Nesse caso. Neste outro exemplo, o que foi feito aqui? Ó? Nós estamos rotacionando a ligação NH. Ó. A ligação NH é rotacionada. E quando ela rotaciona, o par de elétrons N fica aqui. Quem se aproxima? O H+. Então, isso aqui é repulsivo. Aqui, repulsão. Aqui, atração. Ok? Ok? Sim, senhor. Só apagar e ficou um risco muito grande. Tá? Então, aqui a atração. Agora aqui, nesse caso, olha só. Aqui tem o par de elétrons N. Par de elétrons N. Tá? N. E aqui tu tem o H+. Este caso também é atrativo. Atrativo. Mas qual a diferença entre o C
e o A. Qual a diferença? Que na C tem 2 pares de elétron? Isto. Tá, mas aí a pergunta é o seguinte: tu tem o nitrogênio aqui com o par de elétrons e tu tem o oxigênio com o par de elétrons. Qual dos dois heteroátomos, a pergunta é essa, qual dos dois heteroátomos é mais doador de elétrons? Veja, O oxigênio? NH3 e água. Qual das duas substâncias é a mais doadora de elétrons? Qual é a mais básica? O oxigênio? Quem é mais básico, amônia ou água? Ou seja, tipo, eu penso que com mais pares de elétrons disponível, mais básico, não? Ok, mais básico. Isso é verdade. Mas eu estou pensando agora o seguinte: ó, tu está medindo isso aqui em água. Tá? Em água. Tá. Qual dos dois Ah, tá. átomos Então é é amônia? amônia? Então, a amônia é mais básica. E ela é mais básica por algumas razões. Por exemplo, o nitrogênio é menos eletronegativo. Então, se ele é menos eletronegativo, ele tem uma tendência a doar elétrons mais facilmente. Então, a amônia é mais básica. Então, entre o modo A e o modo C, quem está doando elétrons no modo A? Nitrogênio. Quem está doando elétron no modo C? O oxigênio. Então, né, aqui, não quer? Assinale a conformação que melhor descreve a interação ácido-base através das ligações de hidrogênio. É a conformação A. Ok? Então, aqui, resposta A. Assinale a conformação mais improvável. Improvável. É exatamente a C. Tá? Por que a C? Porque você está colocando dois átomos com a mesma carga, né, muito próximos, os dois átomos de hidrogênio. Enquanto que na A e na C, tu tem a interação a ligação de hidrogênio. Aqui é uma ligação de hidrogênio, uma LH aceptora, e aqui é uma LH doadora. Né? Do hidrogênio aqui aceita. Aqui é a mesma coisa. O oxigênio aqui ele estabelece uma ligação de hidrogênio aceptor de hidrogênio, e aqui o NH, uma ligação de hidrogênio doador. Certo? E no D, qual é o ângulo diedro entre as ligações CO e CN? Ó, CO aqui, CO aqui, e o CN aqui para frente, ó, aqui está para frente. Da mesma forma aqui, ó, está para frente aqui, e aqui está no plano. Quanto que vale esse diedro aqui? Vale sempre 60 graus. Aqui também, ó, vale 60 graus. Tá? Vou pegar esse caso aqui e vou trazê-lo para cá, ó, aqui para cima. Tá? Então, você está olhando um carbono que tem... Ô, senhor, Oi, ali na resposta da C, eu coloquei que a B era mais improvável, porque tinha repulsão. A C isso? tem atração também. Não, perdão, eu errei. É B. Ah, tá. B, isso. Tá, o ângulo de edro aqui, ó, então, o hidrogênio, daí nós temos à esquerda o outro hidrogênio, à nossa direita o NH2, Então, estou olhando esse carbono aqui, tá? Esse carbono. Atrás, nós temos lá o OH para cima, tá? O OH para cima, e os dois hidrogênios, um à direita e outro à esquerda. Ok. Então, exatamente, ó, este diedral aqui corresponde a 60 graus. E esse diedro de 60 graus
descreve a conformação que nós chamamos aqui de conformação Gauss. Então, a mesma conformação da pergunta anterior está aqui. Ó. Este é o nome que você vai dar para esta conformação quando dois grupos de referência têm um ângulo diedro de 60 graus. Ok? Certo. Próximo. Responda as questões a seguir com base nas conformações mostradas para o etanol em fase condensada, fase líquida. Tá? Então, tem A, B, C. Observe, qual é a razão deles aqui? Ó? Neste caso, tu tem essa ligação e esta, então a ligação A a ligação A e a ligação B, o diedro é de 0 grau. Agora aqui, entre a ligação B e a ligação A, o diedro é de 60 graus. E entre a ligação aqui, ó, agora é inverso, né? É do mesmo lado. Ah, não, ok, tá. Aqui também, ó, a ligação A e a ligação B, o diedro é de 60 graus, certo? Mas a diferença entre A e B é que aqui a ligação está à direita, aqui está à direita. Mas nesse caso aqui, a ligação foi para o interior. Ó. Então, isso aqui é delta mais, isso aqui é delta mais. Isto é repulsivo. Tá? Repulsivo. Aqui, negativo, delta menos, delta mais. Atrativo. E aqui, o que tu tem aqui? Aqui você tem o delta mais e o delta menos. Então, é atrativo, mas o diedral é de 0 grau. Então, o que está acontecendo? A conformação A. Quando você está olhando o OH, ele está assim, OH. Os dois hidrogênios estão aqui. Atrás, tu tem um carbono que tem o hidrogênio aqui, ó. Hidrogênio aqui, um átomo de hidrogênio aqui e um átomo de hidrogênio aqui, ó. Então, este ângulo diedral é de 0 grau. Na conformação B, a ideia é que agora, na conformação B, então, o OH, assim, os dois hidrogênios, aqui e aqui, e atrás, vamos lá, que nós temos o hidrogênio para cima, ó, aqui, é isso que está, ó. Por isso que eu disse que o diedral deles, este diedro aqui, é de 60 graus, tá? Enquanto que aqui é 0. Esta conformação, ela é estrela, e esta conformação, ela é eclipse, Entendido? Então, a mais estável é essa aqui. Então, qual é a conformação mais estável? Mais estável é a B. Por quê? Porque tem o diedral de 60 graus e aqui tu tem, então, uma menor repulsão do que no diedral de 0. Daí a C. Por que a C não serve? Né? A C não serve porque você está colocando o átomo de hidrogênio próximo, né, ao hidrogênio aqui, para dentro, e aí não serve. Ok? É como se tu tivesse, né, tu estaria fazendo isso aqui, ó, você está tentando descrever que o hidrogênio daqui, né, ó, faz isso aqui, ó. Então, não tem jeito. H. Então, aqui tu tem uma repulsão. Repulsão. E aí a ligação aqui gira, e ao girar, passa para cá. Então, essa aqui é mais instável. Ok? Então, qual é a conformação mais instável? A
conformação C. Assinale a conformação de Gauss. Gauss é a B. Tá? E desenhe a projeção de Newman para esse arranjo 3D. Então, o arranjo está aqui. Ó. Ok? Próximo. Os dialo-alcanos podem existir em muitos arranjos conformacionais, que dependem da natureza do halogênio, da cadeia alquílica, do meio, etc. Então, para os 1,2-dialo-etano, a projeção de Newman é destacada à direita. Né? Para qual dos halogênios essa conformação é dominante? Qual é o seu nome? Ó, essa conformação aqui. Um halogênio, um composto halogenado com 2 halogênios. 2. Vamos supor, 2 átomos de flúor ou 2 átomos de iodo. Pode pegar os dois assim, né? 2 átomos de flúor ou 2 átomos de iodo. Então, não tem jeito, né? Quando a ligação aqui é no mesmo plano deste, o diedral aqui será igual a 0. Tá? E aqui, idem, o diedral será igual a 0. Então, o que vai acontecer? A ligação tem que rotacionar, e ao rotacionar, tu pode escrever 2 estruturas, tá? 2. Uma delas, o X está aqui, oposto ao outro. Então, neste caso aqui, o diedral é de 180. E a outra possibilidade é ter um diedral que corresponde a esta descrição aqui. Ó. Tá? Então, agora, nós vamos ter o halogênio orientado num diedro de 60 graus. Um diedro de... Então, o diedral aqui será de 60 graus. Então, o que nós queremos saber é, esta preferência, né, ela se dá mais para o flúor ou mais para o iodo? Lembrando que o flúor é um átomo pequeno, o cloro é um átomo de tamanho já mediano, o bromo médio, enquanto que o átomo de iodo é extremamente volumoso. Então, aqui é o iodo, aqui é o átomo de bromo, e aqui é o halogênio cloro. Então, o raio, né? Ó, o raio vai aumentando, o raio. Ok? Então, a brincadeira toda é essa aqui, ó. Tu tem uma conformação com os 2 halogênios, X, X, H, H, H e H. E ela pode se interconverter para a conformação que tem os halogênios em lados opostos, né? Em lados opostos, então aqui, vamos dizer, você vai colocar, cadê o X? X está aqui, H, H, você vai rotacionar esse X lá do outro lado, aqui, ó. X, H e H. Então, o diedro aqui é de 60 e o diedro aqui é de 180. Qual dos halogênios prefere 60 ou prefere 180 graus? Lembrando que em 180 graus, se a ligação é polar, tá? Se a ligação é polar, ó, 180 graus é esse aqui, ó. É esse. Então, tu tem um dipolo que aponta para cá e um dipolo que aponta para cá. Então, a polaridade aqui, o momento de dipolo aqui será igual a 0 grau. E nesse caso aqui, tu tem um dipolo que aponta aqui e um dipolo que aponta aqui. Então, o momento de dipolo aqui é diferente de 0. Então, na verdade, é o volume extremamente grande do iodo que favorece a forma anti. Né? Então, essa conformação aqui, ela é dominante para o átomo de iodo, depois é o átomo de bromo,
depois é o átomo de cloro. Com o flúor, vai dominar a forma Gauss. Tá? Somente para o átomo de flúor. Ok? Professor, o momento dipolar vai ser zero quando forem átomos iguais, no caso, né? Isso, átomos iguais. Ah, tá, Os beleza. 2x têm que ser idênticos. Né? Não pode. Se for diferente, aí tu vai ter que levar em consideração qual que é o mais eletronegativo. Ok? Então, a questão do flúor, ele é um pouquinho... O flúor é um caso à parte, né? Porque pega assim, ó, né? O flúor, tá? O diflúor. Tu tem ele aqui e aqui. Então, essa é a conformação anti para o difluoretano. Quando você faz agora a rotação para a conformação Gauss, tem isso aqui. Então, o flúor, um dos carbonos mantém o flúor na mesma posição e você vai girar a ligação até encontrar o ângulo diedral de 60 graus. Tá? Então, aqui está o diedro, né? O diedro de... Professor, eu não entendi por que só o flúor prefere a Gauss. Ó, o flúor é uma preferência em termos dos dipolos. Tá? Na conformação anti, tá? Tu tem um dipolo que aponta numa direção e o outro na direção oposta. Então, a resultante aqui é zero. Então, o momento dipolar resultante é igual a zero. Neste caso aqui, um dipolo aponta aqui e um dipolo aponta aqui. Então, o momento resultante será diferente de zero. Quando o halogênio é iodo, bromo e cloro, o volume dos halogênios, esses três halogênios aqui, acrescido da polaridade nula, favorece o isômero anti. Quando é o átomo de flúor, o que vai acontecer? Aí, a preferência do flúor é um efeito estereoeletrônico. O que significa isso? Olha aqui. Ó. Significa o seguinte. Ó. Numa ligação, tu tem o hidrogênio oposto ao átomo de flúor. Observe aqui, ó, né, ó. O flúoro 1 tem o hidrogênio 2 oposto. O flúoro 2 tem o hidrogênio 1 oposto. Aqui, ó, oposto, tá? Ó. Na forma anti, as ligações opostas são as duas ligações idênticas. Então, a pergunta que se quer fazer é o seguinte. Ó. Esta é uma ligação sigma CF. E aqui é uma ligação sigma CH. Aqui tu tem um par de elétrons. Um par de elétrons. E aqui tu tem um orbital antiligante. Opa! Um orbital antiligante. Um orbital antiligante. Um orbital antiligante, a ligação CF. Tá. O antiligante é assim, ó. Tá? Então, esse desenho aqui representa o orbital sigma estrela da ligação CF. E esse desenho aqui representa o orbital sigma ligante da ligação CH. Então, o orbital ligante CH, e agora você vai comparar o mesmo desenho com uma ligação CF. F aqui e F aqui. Então, o orbital antiligante
dessa ligação, ele enxerga no mesmo plano, tá? No mesmo plano, está enxergando no mesmo plano, então a ligação sigma estrela, orbital sigma estrela CF, está enxergando no mesmo plano uma ligação sigma CF. Então, qual é a ligação mais doadora de elétrons? É uma ligação CF ou é uma ligação CH? Hã? Então, a ligação CH, estando oposto à ligação CF, esse orbital é mais doador do que o orbital CF. Então, você estabiliza mais, através da doação de elétrons, a forma Gauss e estabiliza menos a forma anti. Tá? Então, por isso que nos dialo-alcanos, a predominância é a forma Gauss para o difluoreto e a forma anti para os demais, que é o halogênio com bromo, com cloro e com iodo. Entendido? Senhor, isso ocorre, vai predominar a conformação Gauss quando tiver elementos eletronegativos. Somente o flúor. Só o flúor. E é só o flúor. Ou com bromo e cloro e iodo, não. Tá? E, claro, não esquecer o seguinte, aqui, ó, nesses casos, ó, aqui tem a forma Gauss, tá? Porque aqui é a ligação de hidrogênio, aqui é a questão da ligação de hidrogênio, então aqui é Gauss. Agora, nesse dialo-alcanos, é apenas o flúor. Né? Ok? E na questão, aqui questão 5, tá? 5, o 2-amino-etanol, descrito abaixo, tem 2 sítios básicos. Qual é o mais básico em água, Maria Luísa? É o grupo amino ou é o grupo OH? Senhor, pelo que eu me lembro, seria o H, mas agora eu acho que é o amino. Opa, olha aqui. Ó, nós já vimos, ó. A amônia é uma base mais forte que a água. A amônia é uma base mais amônia é uma base mais forte que a água. Então, no aminoálcool, o sítio mais básico, este. Entendeu? O que significa sítio mais básico? Que ele pode se protonar e formar o cátion amônio preferencial, tá? Preferencial sobre o cátion oxônio. Então, esta protonação aqui e esta, a preferência em água, tá? Olha aqui. Ó, opa, H2. Tá? Este cátion oxônio e este cátion amônio. Quem é mais estável, Maria Luísa, em água? O cátion amônio ou o oxônio? O mais estável é o oxônio. Mais estável. Tá, se o amônio vai reagir mais rápido, vai se protonar mais fácil e vai formar o cátion mais fácil, eu acho que o outro vai ser mais estável porque não vai reagir. Não, olha, cuidado, Você me disse que a reação é mais rápida com a amina. A amina forma o cátion amônio mais rápido do que o cátion oxônio. Então, a amina é mais básica. Se ela é mais básica, ela forma o ácido mais fraco. Se o ácido mais fraco é o ácido mais estável. Então, essa espécie protonada é um ácido. Então, a base mais forte gera o ácido mais fraco. O ácido mais fraco é o mais estável. Então, o cátion oxônio é mais instável. Mais instável. Em água, né? E o cátion amônio é mais estável. Você olhar os pKa's, né? O pKa do cátion amônio e o pKa do cátion oxônio. A espécie mais ácida, o oxônio. A espécie menos ácida, o amônio. Então,
a presença do elemento de maior eletronegatividade, o oxigênio, instabiliza o cátion. Então, se nós temos certeza que o sítio básico maior é no grupo amino, então, se a amina é mais básica, o seu conjugado é mais fraco. Se o ácido conjugado é mais fraco, é uma espécie mais estável. Hã? Ok? Esse aqui. Ok. Acho que já foi. Tá. Esse aqui, ó. Bom, agora são 11, meio-dia e 15. Então, deixamos para segunda-feira esse aqui. Tá bem? Tá. Na segunda-feira, tu vai mandar outro Continuar. desses. Hã? Tá bom, senhor. Diga lá. Tu pode utilizar esses que tu fez hoje no grupo? Como assim? Utilizar de que maneira? Enviar esse arquivo com as questões resolvidas. Vou salvar então, né? Isso. Aí tu manda no grupo que daí eu vejo certinho, copio as resoluções que daí. Tá? Tá, beleza. Aí é o seguinte, então na segunda-feira, agora durante a semana, entre amanhã e depois, eu vejo com vocês se vocês preferem a aula na segunda-feira em sala de aula ou se vocês preferem no modo remoto. Porque o Bruno tinha comentado, né? O Bruno tinha comentado de fazer também no modo remoto. Que é uma revisão, né? Não, senhor, eu comentei de fazer essa remota, no caso, né? E a de segunda-feira fazer presencial, né? Porque, por causa da SAF mesmo. Não, eu acho que é melhor presencial, né? Ah, sim, eu prefiro também presencial. Então tá bem. Então eu na segunda-feira nós continuamos a resolução desse exercício. Eu projeto no quadro as questões e vamos resolvendo no quadro. Tá bom. Tá bom, senhor. Beleza? Muito obrigado pela aula aí. Tá. Bom final de Obrigada, semana aí. senhor. Nos vemos. Bom final de semana, senhor. Tchau, tchau. Igualmente. Até segunda.